Saúde da igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já podem se assentar. Antes de iniciarmos a palavra, vou falar alguns adendos aqui, para cá se os irmãos perceberem que eu estou repetindo a mesma palavra 74 vezes, longe de mim estar gaguejando. Eu só quero facilitar a compreensão dos irmãos, tá bom? Então, fiquem em paz, é uma estratégia de compreensão, tá bom? Amém. Primeiramente, eu tenho a agradecer muito a Deus por esta segunda oportunidade, pois, embora sejamos pecadores, Deus, Ele nos chama para que busquemos a Ele e sejamos usados por Ele. E segundo, agradeço também ao pastor Diego pela confiança dada. Meus amados irmãos, vamos iniciar essa palavra lendo o livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Tu és santo, Senhor Jesus. Diga de toda honra, glória e adoração. No livro de Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 3, irá ilustrar muito bem as características que nós cristãos precisamos ter em nossas vidas, pois percebemos em que os cristãos e também nós, na própria atualidade, temos negligenciado muitas das características que Deus requer para nós. Então, vamos iniciar. Em Hebreus 12, a partir do versículo 1. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, aleluia, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Aleluia, glória a Deus. Nós, meus irmãos, façamos uma pequena pausa. Nós não merecemos essa tamanha demonstração de amor que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez por nós. Mas mesmo sem merecermos, Ele se deu por nós. A partir do momento em que Ele carregou aquela cruz, Ele pensou em ti. Ele poderia ter morrido por todos, menos por algumas pessoas específicas, mas Ele pensou em ti. Não pegue essa palavra apenas com uma frase decorada. Não, Jesus morreu por ti, não. De fato, Ele pensou em ti em cada minuto, a cada açoite, a cada chicotada em que Ele levava, naquela via dolorosa, Ele estava pensando em ti, pois Ele te ama. Deus, o nosso Deus Pai, Ele nos ama a tal ponto que Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós. E vamos continuar, meus irmãos, tendo os olhos fitos em Cristo, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, aleluia, glória a Deus, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus amados irmãos, estar plenamente firme em Cristo, na rocha, é algo que devemos buscar a cada dia, perseverando, guardando a fé, trilhando o caminho da verdade. Porém, infelizmente, trilhar um caminho de perseverança, um caminho de verdade, um caminho no qual vivamos firmes em Cristo, tem sido uma batalha árdua para os cristãos na atualidade, quase vencida ou quase até, muitas vezes, entregamos de bandeja para o inimigo de nossas almas. E por quê? Porque muitas vezes negligenciamos a batalha diária que Deus requer para nós. Jesus Cristo, Ele não, em momento algum, Ele disse que seria fácil sermos cristãos. Até porque, como podemos requerer uma vida fácil se o próprio Deus, quando foi nessa terra, morreu numa cruz? Jesus Cristo disse para que estejamos prontos, pois o jugo dele e o fardo dele é leve, mas não deixa de ser um jugo. Por isso, meus irmãos em Cristo, creia que Deus irá prover o devido escape para a sua vida. Tão somente creia em nome de Jesus. Aleluia. E buscar uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade, uma vida que é aprovada por Deus,
tem sido trocada constantemente pelos prazeres da carne e pelas distrações que o inimigo de nossas almas tem diariamente nos provido. Pois lembre-se, meus irmãos em Cristo, que o diabo não quer tão somente nos destruir, ele quer também nos distrair. E por causa dessa distração que o diabo ele tem a cada dia provido para toda a humanidade, tem criado cada vez mais cristãos impulsivos, irritadiços, coléricos, de pouca fé, que dia após dia negam a Cristo, desde pequenos detalhes, de um simples ato de termos vergonha de orar no nosso momento de almoço, quando estamos tanto no nosso serviço, ou então aquela vergonha que temos de falar com Cristo, ou então, muitas vezes, quando nós escondemos a nossa verdadeira nacionalidade, que somos cidadãos dos céus. Não podemos permitir, meus irmãos em Cristo, que o mundo e o diabo mascare e nos faça esquecer quem realmente somos: filhos de Deus, nação eleita, sacerdócio santo, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as maravilhas daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor Jesus. E por isso, meus irmãos em Cristo, temos criado e temos visto cada vez mais cristãos, tal como Pedro, que andou por 3 anos junto ao seu mestre Jesus, mas nunca, ou quase boa parte do seu tempo, esteve verdadeiramente convertido. E é essa não conversão, essa mornidão e negligência de buscar estar firme em Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no livro de Apocalipse, capítulo 3, os irmãos não precisam abrir, a partir do versículo 15, a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja: conheço bem as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Saiba, meus irmãos em Cristo, que o valor de um homem não é medido pelos bens materiais que ele tem, mas sim pelo relacionamento com o seu Deus e o Deus que ele serve. Se o seu Deus for Mamon, se o seu Deus for o dinheiro, se o seu Deus for a falsa estabilidade que esse mundo propõe, os irmãos não possuem valor algum. Mas se o seu Deus for o Santo de Israel, o grande eu sou, em que você busca diariamente estar mais próximo dele, mesmo com as nossas fraquezas, nós buscamos, quebrantando o nosso coração, sabemos e saiba, meus irmãos em Cristo, que os irmãos são mais do que vencedores. E esta mornidão não afeta tão somente a nossa salvação, afeta também todas as nossas áreas e aspectos também da nossa vida. Primeiramente, a área financeira. Nos esquecemos daquele que unicamente nos dá a capacidade de adquirir riquezas e vivemos uma vida vazia, uma vida nessa própria correria que é de buscarmos bens e tesouros dos quais a traça e a ferrugem destroem e os ladrões podem furtar. Mas saiba, meus irmãos em Cristo, que o seu maior tesouro, saiba, meus irmãos em Cristo, que o seu maior bem não é a prata e tampouco o ouro. O seu maior bem é o Nazareno que morreu na cruz por ti e breve voltará em nome de Jesus para nos buscar. Aleluia! Tu és santo, Senhor Jesus. E esse alerta em que Jesus disse acerca de Mamon, que muitas vezes se torna o Deus de muitos, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, o nosso santo Senhor Jesus Cristo diz: aleluia, tu és santo, Senhor Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você ou vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus amados irmãos, uma outra área que é constantemente afetada pela mornidão espiritual é propriamente a área emocional. Quantos irmãos vemos hoje facilmente abaláveis, que vivem uma montanha-russa emocional, que vivem uma vida vazia,
influenciáveis e facilmente influenciáveis pelo mundo, pois eles não estão firmados em Cristo, vivem correndo atrás do prazer ilusório e momentâneo que cobra um preço muito alto, que é o pecado, e vivem uma vida de constante tristeza, muitas vezes descontando nos outros os próprios fracassos, amarguras e também fraquezas que eles mesmos geraram a partir do momento que eles se desviaram do caminho de Deus, tal qual quando estamos dirigindo e saímos do caminho que o GPS traçou, acabamos colhendo muitas vezes um destino maior, ou então um trajeto maior que poderíamos ter percorrido. Assim é a vida do cristão que se desvia da palavra de Deus, do caminho que ele traçou. Ele colhe também várias amarguras, mas saiba, meus irmãos em Cristo, que feridas na alma não podem ser curadas pelo prazer do pecado ou pelas várias religiões que este mundo tem. Somente o médico dos médicos pode curar um coração quebrantado. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou também que haveria vários irmãos nossos que estariam fracos, emotivos, que estariam constantemente abalados. E ele disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29 e versículo 30. Aleluia, Tu és santo, Senhor Jesus, digno de toda honra, glória e adoração. Tu és santo, meu Pai. Repouso para os cansados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Mas, meus irmãos, quantas vezes estamos preocupados com as mais vastas preocupações desse mundo, problemas desse mundo, e esquecemos de uma frase que nós, aqui da Comunidade Livre em Cristo, repetimos como um certo mantra, que é: não estou em crise, mas estou em Cristo. Mas essa frase, infelizmente, para muitos de nós, tornou-se apenas uma frase decorada para repetirmos, para dormirmos bem. E não colocamos essa frase em prática em nossa vida. Tal qual anteriormente, quando Abraão subiu ao Monte Moriá, ele não ficou pensando de uma forma vazia, em que ele tão somente teria o seu filho de volta. Ele acreditou de fato. A fé não é simplesmente você acreditar que haverá um milagre, mas você já crer que o milagre já aconteceu. Aleluia, glória a Deus. E uma outra área que é constantemente afetada pela mornidão espiritual é a família. Uma família relapsa na busca da vontade divina tem muitas vezes consequências desastrosas, meus irmãos. Tu és santo, meu Pai. Pois uma casa que não está firmada na rocha facilmente desaba. Uma casa onde os pais são omissos aos filhos, os pais deixam que os filhos usufruam o que eles querem, criam muitas vezes a continuidade de maldições hereditárias, a geração de filhos pródigos e a permissão e a perdição de uma das maiores heranças que Deus deu para nós, que são os nossos filhos. Pais que estão nessa noite, saiba que em cada mão em que vocês possuem, há duas coisas: primeiro, bênção; segundo, maldição. O que vocês fizerem, as decisões que vocês tomarem, de hoje em diante, ou a partir do momento que vocês se tornaram pais, irá reverberar para a sua geração. Então, meus irmãos em Cristo, tenham essa devida convicção para seguir uma vida firmada em Cristo, pois há consequências, tanto benéficas e quanto também malignas para aquele que nos amamos. E um dos maiores exemplos seria o próprio rei Davi. Embora ele ostentasse de vários créditos de ser um homem segundo o coração de Deus, que nunca perdeu uma batalha contra os seus inimigos, ou então de ser respeitado por todos os seus soldados e também súditos, em seu lar, infelizmente, a realidade era diferente. Não era honrado, era um pai omisso para com os erros de seus filhos, não tinha o pulso forte que um pai deve ter, e permitiu que com essa omissão tivesse resultados horríveis para os seus familiares, contudo também para os seus filhos. E quais resultados foram esses? A destruição e dor para aqueles que o cercavam, primeiro. Segundo, maldição para aqueles que ele tanto amava. Terceiro,
morte para os seus filhos, a maior herança, ou a herança mais bela que Deus dá para nós, seres humanos. Aleluia, glória a Deus, segundo a sua palavra. E pela omissão também do próprio rei Davi, permitiu que 4 de seus filhos fossem mortos. Primeiro, aquele que foi fruto do próprio adultério com Batseba. Segundo, Aminon e Absalão. E terceiro, Adonias, morto após Salomão já ter assumido o trono. Por isso que na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, nos exorta de forma parafraseada que ensinemos aos nossos filhos e meditemos na palavra de Deus diariamente, que os próprios conhecimentos provenientes da palavra estejam firmados em nosso lar e de fato possamos colocar em prática, pois Deus, Ele sabe que nossa palavra tem poder e nós devemos também saber disso. Sejam responsáveis com relação à sua família e também com relação à sua vida espiritual, pois ela não afeta tão somente a ti, mas aqueles que vocês também amam. Aleluia. Tu és soberano, digno de toda honra, glória, adoração, meu Pai. E uma das áreas que são mais castigadas pela falta de firmeza com o nosso relacionamento com Cristo é a vida ministerial. O motivo no qual nós fomos trazidos à existência é afetado, que é o ide e pregar o Evangelho. Muitas vezes, ou quase 100% dos casos, os cristãos que negligenciam a presença de Deus vivem uma vida vazia e se esquecem que a nossa pregação não é no nosso proferir de palavras, mas também, saiba, meus irmãos em Cristo, que a única Bíblia em que um ateu vai ler será a sua vida. É por isso que os irmãos precisam dar, primeiro, bom testemunho, segundo, resplandecer a luz de Cristo em suas atitudes. Que tipo de cristão as pessoas que convivem contigo, elas percebem? Alguém que resplandece a luz de Cristo ou alguém murmurador? Aleluia, isto é santo. Glória, adoração, Santo Deus de Israel. Sobre a vida ministerial, saiba, meus irmãos em Cristo, que Deus traçou, e de forma geral, Deus traçou para nós as mais gloriosas bênçãos para as nossas vidas, mas depende unicamente de nós traçá-las, segui-las ou não. Deus dá essa escolha, tal qual Adão e Eva. Deus não prendeu eles no jardim do Éden, mas deu a opção que eles saíssem na hora que eles quiserem, a partir do momento que Deus plantou a árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tal qual também Sansão, que desde antes de seu nascimento foi destinado para ser juiz e libertador de Israel, dos filisteus. Porém, de um homem forte, cheio do Espírito Santo, tornou-se o cego e humilhado no templo dos filisteus, cujo em seus últimos momentos de vida quebrantou o coração dele. Porém, meus irmãos, há situações cujo primeiro, o estrago é irreversível. Segundo, que o estrago é tremendo, tal qual Sodoma e Gomorra. Deus não promoveu uma salvação para aquela cidade. Deus promoveu destruição ou juízo, para ser mais claro, ou para ser mais límpido. Saiba, meus irmãos em Cristo, não permita que a sua vida entre um ponto sem retorno, uma rua sem saída. Enquanto houver chance, enquanto houver fôlego de vida, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se tão somente das vezes que você negligenciou a vida que Jesus Cristo propôs para ti. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor Jesus. E é por isso, desse fato de buscarmos cada dia mais estarmos próximos de Cristo, vivemos o ministério que Jesus propôs para nós. O apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele disse, aleluia. É santo, Senhor Jesus, digno de toda honra, glória e adoração, pois mesmo não merecendo, o Senhor nos usa e nos ama. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que realmente estamos nos empenhando para cumprir o propósito no qual Deus propôs para nós? Ou vivemos como Sansão,
embora Deus tenha misericórdia a cada dia, permitindo que tenhamos força, negligenciamos a santidade e o propósito que Jesus propôs para nós. E uma pergunta eu tenho para os irmãos: por que será que com tantas maldições que são propostas ou que são lançadas nas vidas daqueles que estão firmados em Cristo, porque vários cristãos ainda continuam negligenciando? E será que realmente sabemos o que é estar firmes na rocha, coisa que muitos cristãos negligenciam hoje em dia? Por definição, saiba, meus irmãos em Cristo, que estar firme, a palavra firme tem o seguinte significado: resistente, compacto, que não cede com facilidade, que se apresenta de modo constante, inabalável e perseverante. Será que tais características abrigam no coração dos irmãos? Ou então somos ainda frágeis, fracos na fé, que negam a Jesus a cada dia e impulsivos? Meus irmãos, não se entristeçam caso a resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer foi a segunda. Pois o mesmo homem que pisou nessa terra, que negou Jesus 3 vezes, se tornou, após verdadeiramente se converter, num dos maiores líderes e pregadores da igreja primitiva na Judéia. E será no testemunho deste irmão em Cristo, que já foi para a glória, que iremos aprender, mesmo com as nossas falhas, como podemos ser homens, ou então pessoas, cristãos, segundo o coração de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor Jesus. E sobre este fato de como sermos pessoas firmes em Cristo, sobre o início do chamado de Cristo aqui nessa terra, saiba que uma das maiores maravilhas que Jesus nos elegeu, nos agraciou, foi a oportunidade de sermos discípulos dele. Embora sejamos frágeis, pecadores, impuros, cujo no Antigo Testamento era necessário inúmeros sacrifícios para apenas uma pessoa pedir o perdão, hoje Jesus permitiu que o véu fosse rasgado e tenhamos acesso direto com o Pai. E essa é a maior glória, é a maior bênção que temos atualmente. Não são os bens materiais, não é o carro, não é o emprego, não é muito menos o seu status, mas sim é ser a nação eleita, sacerdócio do nosso santo Senhor Jesus Cristo, povo exclusivo para anunciar as grandezas do seu santo reino. Aleluia! E os discípulos, meus irmãos, não achem que eles eram homens gloriosos, cheios do Espírito Santo em seu início. Não. Muitas vezes, ou muitos deles, eram cobradores de impostos, pescadores, homens do campo, simples, cujo em sua vida não havia grandeza alguma. Mas o oleiro sabe que nós, mesmo sendo vasos de barro, há em nós um grande tesouro, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. E sabe qual é esse grande tesouro que habita em nós, vasos muitamente impuros? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santa Trindade, que hoje está em nós, movendo em nós, que hoje quer nos usar, e tão somente precisamos estar dispostos para ser usados pelo Santo Espírito. E é sobre esse belo chamado que Jesus chamou o seu primeiro discípulo, que eu quero ler com os irmãos agora. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Aleluia. Santo Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela Tua imensa misericórdia, Pai. Lucas 5, do versículo 1 ao 11. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre,
esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Uma pausa, meus irmãos em Cristo. Será que realmente estamos escutando a santa voz do nosso Deus nas situações que o médico disse que não há volta, cujo há o desemprego, cujo há toda a tormenta? Será que estamos falando, Deus, independente da situação, eu confiarei em Ti? Saiba que a partir do momento que os irmãos em Cristo começarem a ter esta atitude, Deus creditará a Ti justiça e Te honrará em nome de Jesus. Continuando no versículo 6. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem a ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros, aleluia, glória a Deus, Tu és santo, Senhor Jesus, estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos da praia, deixaram tudo e o seguiram. Será que realmente estamos deixando tudo em nossas vidas para seguir a Cristo? Ou será que, se Deus requerir de ti aquilo que você tanto pede por anos, será que você continuará sendo o servo dele? Se Deus pedir aquela bênção que você tanto pede, se a cura não vier, se Deus hoje falar: meu filho, hoje não te abençoarei com bênção X, será que você, da mesma forma, largará tudo e servirá ao Deus Altíssimo? Continuar servindo a Deus, quando coisas pequenas não deixamos de receber é fácil, mas continuar seguindo a Cristo, mesmo quando oramos por anos, o diagnóstico de doença X ou Y não se vai. Será que de fato somos cristãos que amamos de verdade a Cristo? Não podemos amar a Cristo por conveniência, mas sim independente da situação. Aleluia. Aleluia. Pedro reconheceu o chamado de seu mestre e correu para o seu Senhor Jesus Cristo, igual a nós, no primeiro amor que sentimos quando nos convertemos ao caminho do nosso Pai, nos ajoelhamos no altar, em lágrimas, proferimos as mais belas palavras ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esse primeiro amor que tínhamos, ou muitos de nós tínhamos, íamos a cada culto, nos esforçávamos, tínhamos o primeiro amor para falar das maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, mas que infelizmente se esfriou. E não podemos permitir que isso se perdure em nossas vidas. E é nesse primeiro amor que Pedro estava, mesmo tendo vários erros, mesmo não tendo se convertido de fato, Pedro reconheceu que somente em Deus havia vida e o seguiu, mesmo sendo imaturo. Aleluia. E foi nessa mesma imaturidade que Pedro foi tratado por anos para com Cristo. E nesta imaturidade, ou muito mais, nessa impulsividade que Pedro tinha, marcou uma das mais notáveis e memoráveis passagens bíblicas, cujo nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com as nossas fraquezas, nos chama para estar mais próximos dele. E no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, iremos ler agora essa passagem que marcou maior demonstração de amor. Mateus 14, a partir do versículo 25, na verdade. Aleluia. É santo. Mesmo nós, sendo pecadores, Deus sabe dos nossos limites e nos testa, nos prova, ou então nos capacita, nos ensina na verdade para que sejamos pessoas melhores. E Pedro, a cada ensinamento, a cada encontro com Cristo, segundo o próximo dele, Jesus estava moldando Pedro. Aleluia.
Mateus 14, a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Mas, sempre tem um mas, sempre tem um porém para conosco quando estamos seguindo a Cristo. Sempre permitimos que a adversidade fale mais alto do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi neste momento, quando Pedro reparou o vento, no versículo 30, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Aleluia. Meus irmãos, quando a doença, ou então quando a adversidade ocupa espaço maior em nossas vidas, deixamos que, ou não permitimos que o médico dos médicos opere em nosso viver. Quando a doença fala mais alto do que o nosso Senhor Jesus Cristo, não permitimos a cura completa que o nosso Senhor Deus propõe para nós. E principalmente, nessa ousadia de Pedro, ele ignorou todas as situações e correu para Cristo. Mas, porém, ainda imaturo na fé, permitiu que a primeira adversidade o fizesse afundar. Tal qual uma ovelha que, ao ver o seu pastor, sai correndo em direção a ele, Pedro fez. Porém, tudo desmorona quando deixamos de estar firmes na rocha. Tu és soberano, Senhor Jesus. E a partir do momento que deixamos de nos firmar na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo, matamos algo que nos deveria fortalecer, que é a nossa fé. Mas saiba, meus irmãos em Cristo, tal qual aquele louvor antigo que diz: quando Jesus estendeu a sua mão, eu era um pobre e perdido pecador. Meus irmãos, saiba que o nosso Pai Celestial sempre estará disposto para estender a mão para nós e nos tirar do mar da perdição. Tão somente creia em Jesus e olhe para cima. Em momento algum Jesus Cristo se afastou de ti. Embora que agora você esteja passando uma adversidade, nunca pense que o silêncio de Deus é a ausência da ação dele. Tão somente olhe para cima e veja os braços do seu santo Jesus falando: filho, segure minha mão, venha, fortaleça-se na fé. Muitas vezes não escutamos a voz do Espírito Santo, não porque o Espírito Santo não fala conosco, mas porque negligenciamos as formas de buscar aguçar o nosso ouvido espiritual. Muito se pede aqui em todas as igrejas o avivamento, mas poucos estão dispostos a cumprir com o preço que é viver o avivamento, uma vida de constante pregação da nossa vida do Evangelho a partir do nosso viver, uma vida de oração. Muito se pede avivamento, mas pouco se ora. Aleluia. Meu Senhor Jesus Cristo, nos capacite para que sejamos verdadeiros cristãos, independente da situação. Em nome de Jesus, meu Pai. Contudo, nosso irmão Pedro, ao longo do seu discipulado, ele era muito imaturo. Por vezes, por revelação do nosso Pai, confessava que Cristo era o Cordeiro de Deus, ou então, na verdade, que Cristo, somente nele abrigava as palavras de vida eterna. Por outras, sua autoconfiança o fazia que ele se achasse no direito de impedir a obra redentora de Cristo. Que foi nesta autoconfiança, ou quando ele se superestimou de forma tola, que no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23, Pedro protagonizou uma das atitudes mais tolas na vida dele. Pedro, ele achou que pelas suas próprias forças, ele poderia impedir
os planos de Deus. E muitos de nós, não compreendendo o que Deus reservou para nós, achamos que nossa vontade falha é melhor do que a vontade soberana do nosso Deus. E foi nessa situação que Pedro foi colocado. Mateus capítulo 16, versículo 21. Aleluia. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. A gente dá risada, né? Mas nós repreendemos também a Cristo, tal qual Ló, quando estava saindo de Sodoma e Gomorra, os anjos estavam falando, vá para tal cidade. E na versão Almeida Revista e Corrigida, ele disse, não, Senhor, assim não, deixe-me ir para as montanhas. Nós muitas vezes dizemos, não, Senhor, do jeito do Senhor não, faça do meu jeito, mas não entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós vemos apenas o hoje, mas Deus vê o eterno, Deus vê o amanhã. Então somente creia nele e pare de discutir com o santo de Israel. Aleluia! Então Pedro começou a repreendê-lo, no versículo 22. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se com toda a paciência que exigia nesse momento e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Será que nós temos sido pedra de tropeço para a obra de Deus? Porque ler essa passagem e apenas acreditar o erro a Pedro é fácil, mas reflitam nesta noite sobre este fato. Será que estamos colocando a nossa vontade em cima, na de Deus? E Pedro, dia após dia, estava sendo tratado para com Cristo, mas sua negligência, sua impulsividade fazia que ele não tivesse se verdadeiramente convertido de uma forma rápida. E nos últimos momentos, antes que estava próximo do sofrimento de Cristo, do seu sacrifício redentor na cruz, Pedro ignorou os alertas de Cristo, mentiu para si mesmo que estaria com Jesus até a morte. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, não pecarei, Senhor, não falarei tal palavra, Senhor, não transgredirei a santidade que o Senhor requer, estarei contigo até a morte, mas na primeira situação e adversidade negamos a Cristo, mas na primeira situação negamos que somos até cristãos por vergonha. Jesus em momento algum teve vergonha de carregar aquela cruz e sofrer, se eu não me engano, 40 açoites dos soldados romanos. Ele não se envergonhou de subir ou de estar naquele madeiro para morrer para ti na cruz. Não ser vergonha do evangelho, pois nele há o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E foi nessa predição que Jesus disse a Pedro que ele o negaria. Pedro ainda persistia na sua visão de mundo. Pedro sabia muito bem das suas fraquezas, mas geralmente nós preferimos mentir a nós mesmos do que reconhecermos um fato. Quantas vezes nós mesmo geramos um sofrimento para nós, mas colocamos a culpa em todos, menos naquele que gerou o erro que fomos nós. Israel sabia muito bem que nação nenhuma tiraria Canaã deles, somente se eles negligenciarem a santidade. Porém, Israel se afastou do Deus de Israel. Israel se afastou do grande eu sou, começou a cultuar Aserá, começou a cultuar todos os deuses que os antigos proprietários de Canaã cultuavam. E assim, Deus, com
com a sua misericórdia, enviou inúmeros profetas para exortar Israel, mas mesmo assim eles continuaram no seu caminho de perdição, foram para o exílio babilônico, o exílio assírio, mas o nosso Deus tem misericórdia de nós, mesmo nós sabemos, ou mesmo Deus, na verdade, sabendo que iremos para a perdição, iremos para um caminho de perdição, para um caminho de destruição, Ele não se cansará de tentar salvar a sua vida. Tão somente olhe para o alto e veja a mão estendida de Cristo, pois a mão de Deus não se recolheu, tão somente nós nos afastamos dele com as nossas atitudes, aleluia. Então, em Mateus, versículo 26, do versículo 31, os irmãos não precisam abrir, Jesus disse, Mateus 26, aleluia. Santo, digno de toda honra, glória e adoração, Santo Israel. Nos ajude a ser verdadeiramente cristãos, praticantes de sua palavra. Jesus prediz que Pedro o negará. Então Jesus lhe disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus com todo amor, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mentindo para si mesmo, meus irmãos em Cristo, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quantas vezes, meus irmãos, dissemos as mesmas palavras para o nosso Senhor Jesus, que Senhor Jesus, estarei contigo dia após dia. Senhor Jesus, essa última vez que eu cometo o pecado X, Y, Z, essa última vez que eu desonro minha esposa, essa é a última vez que eu irei falar certas palavras, essa é a última vez que agirei como um servo do diabo, mas mentimos para nós mesmos. E negligenciamos um coração quebrantado que Deus propõe que tenhamos, e vivemos uma vida de cegueira espiritual que nos destinará à perdição eterna. No Getsemane, Pedro não vigiou, não se atentou aos inúmeros alertas que Jesus deu a ele ao longo desses 3 anos que ele esteve com Pedro, ou com Jesus, na verdade. Pedro adormeceu tanto física quanto espiritualmente, achando que iria vencer pela carne as batalhas que são só vencidas espiritualmente. Tem batalhas, meus irmãos em Cristo, que vocês vão vencer tão somente com o joelho prostrado, pois assim está escrito na palavra de Deus, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Se alguém feriu o seu ego, se alguém te desonrou, se alguém porventura teceu uma palavra que te magoou, não haja no calor do momento no qual Pedro agiu, cortando a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Deposite a sua fé, deposite todas as situações que vocês passam aos pés de Cristo, que Ele efetua sua santa justiça. Mesmo Nabucodonosor, tendo invadido Judá, tendo invadido Israel, Deus permitiu que ele fosse esse instrumento, mas julgou também a Babilônia. Mesmo que alguém desonre você, e muitos de nós vivemos com essa raiva, com a ira, libere isso, peça perdão ao Pai e confie nele, que no tempo exato ele irá efetuar a santa justiça. A Deus compete tão somente que devemos crer nele, aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor Jesus. E Pedro, no próprio Getsemane, aquele pescador não suportou que seu mestre fosse preso, achou que pela carne venceria e impediria o sacrifício de Cristo, e não compreendeu que era Cristo que estava se doando. Cristo em momento algum foi preso contra a vontade dele, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus
Verbo que se fez carne. Não há Roma, não há Grécia, não há Babilônia, não há Síria, não há qualquer reino dessa terra que consiga conter o plano perfeito dele. Tão somente creia e confie no seu santo e poderoso Deus, que não há empecilhos, não há vontade humana que faça que você obtenha a bênção que ele reservou para a sua vida. Creia no seu santo Deus e esteja firme, aleluia. É santo, aleluia. E essa péssima mania de queremos vencer na carne o que é espiritual, Pedro seguiu. E como tentativa frustrada, Jesus curou Malco, exortou Pedro e seguiu para o seu sacrifício redentor. E a partir daquele momento, o homem ousado, colérico, impulsivo, deu lugar a um homem medroso, um homem que estava com o seu mundo desabando, pois para ele que não entendia no momento, o seu mestre foi preso e ele não podia ajudar. Aquele homem que viu num simples pescador um homem que pregaria, um homem que ganharia almas. Pedro estava nessa cegueira espiritual e ele acompanhou o seu mestre à distância, mas com medo de se aproximar de Cristo, com medo de reconhecer sua fé. E é neste medo que eu quero ler agora, para encerrar, meus irmãos em Cristo, o livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. É santo, poderoso, digno de toda honra, glória e adoração. Quando a nossa convicção está firmada em nossa força, facilmente desaba. Mas quando nossa convicção, nossa fé está firmada na rocha, no autor e consumador da nossa fé, nunca seremos desamparados. E foi neste momento que Pedro estava totalmente fraco espiritualmente, estava totalmente tomado pelo medo, que acompanhando a distância, ocorreu o seguinte acontecimento. Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio, ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu a Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: ainda que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Um homem que anteriormente tecia juras, falando: Deus, mesmo que eu vá para a morte, morrerei contigo, agora se enfraquece e é tomado pelo medo e nega o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós também negamos o nosso Senhor Jesus Cristo, mas bastou somente um momento, um olhar, para que Jesus mudasse a história de Pedro. Não foi tão somente quando Jesus perguntou se Pedro o amava 3 vezes que a vida de Pedro foi mudada, não. Foi a partir deste momento que Jesus, com seu olhar amável, olhou para Pedro e naquele olhar gerou o arrependimento. O arrependimento de Pedro gerou vida. O remorso de Judas gerou morte. Meus irmãos em Cristo,
Basta somente um único momento, um único olhar, uma única pregação, uma única palavra para Deus mudar a sua vida. Tão somente esteja atento, tão somente quebrante o seu coração, tire esse coração de pedra, busque o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele efetua um milagre e quer mudar a sua vida. Tal qual o filho pródigo, que quando de forma figurada matou seu pai ainda em vida, quando requeriu a herança, Pedro se afastou de seu Deus, mas em momento algum, quando o filho pródigo retornou aos braços do seu pai, o seu pai estava com ira, querendo exortá-lo. O pai daquele filho pródigo, tal qual Jesus olhou para Pedro, queria tão somente abraçá-lo, queria tão somente demonstrar o amor a ele. E saiba que Jesus em momento algum quer a sua perdição. Jesus quer te restaurar. Jesus quer te colocar em uma situação, em um local mais próximo a Ele. É necessário que tão somente creiamos nele. É necessário que tão somente quebrantemos os nossos corações. Pois neste momento em que Pedro viu que ele não poderia se confiar nem em si mesmo, tal qual está escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Pedro reconheceu que esse capítulo bíblico, de forma indireta, não se aplica tão somente ao próximo, que nós aplicamos esse capítulo de Jeremias para o nosso próximo, que não devemos confiar nos outros, mas saiba que tão somente em nós mesmos não devemos colocar a nossa fé, tal qual também José, que quando foi inúmeras vezes tentado pela mulher de Potifar, ele não ficou naquele local, ele não testou a força dele, ele sempre corria, fuja do pecado, não confie, tal qual Pedro confiou de forma tola em si mesmo. Confie em Cristo, que Ele te fortalecerá. Ele é sua força, não os homens, não o que você tem. Tão somente Jesus é seu bem maior e Ele te fortalece. E foi aquele olhar do nosso Senhor Jesus Cristo que mudou Pedro, que mudou a história da vida dele. E após esse acontecimento, Jesus, após ressuscitar, fazer as suas aparições, exortando ao povo durante 40 dias, Jesus sabia muito bem que havia um único aspecto de Pedro que era necessário ser tratado, pois no coração de Pedro estava: meu pai, eu te matei, eu permiti que o Senhor fosse morto, eu não salvei a ti quando os romanos viessem, mas Jesus sabe as feridas que estão em nossa alma, as feridas que estão em nosso coração, todas as mágoas. Jesus quer te tratar. Abra o seu coração para Ele nesta noite. E no livro de João, capítulo 21, versículo 15, diz: aleluia, Tu és santo, Senhor Jesus. João 21, a partir do versículo 15. Tu és santo, meu Pai. Os irmãos não precisam abrir. Aleluia. Jesus restaura Pedro. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Outras 3, ele reforçou o seu amor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Segunda vez. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Não importa, meus amados irmãos, quantas vezes você negou a Cristo, o nosso Deus, nosso amado Pai, sempre estará disposto a fazer uma única pergunta: você me ama? Jesus,
está sempre disposto a te restaurar. Tão somente quebrante o seu coração e viva uma vida de firmeza na rocha. Se for necessário nesta noite, se levante, brade em alta voz: Jesus, eu te amo. Jesus, sei que eu errei em todo o meu passado. Jesus, eu sei que independente das coisas que eu fiz, eu proclamarei que eu amo a Ti. Se for necessário, brade em alta voz. Será, meus irmãos em Cristo, que amamos o nosso Deus, independente das circunstâncias? Que as palmas louvem o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.